Caros colegas, nesta semana o governo federal lançou uma instrução normativa número 1, de 29 de março de 2018, que dispõe sobre o Plano Anual de Contratações. É uma ferramenta interessante que já estava prevista lá na IN número 5 de 2017. Para esse ano de 2018 ela é facultativa, a partir do ano que vem ela passa a ser obrigatória, que é mais uma ferramenta, então, que o governo federal lança para auxiliar nessa fase de planejamento das aquisições públicas. A instrução normativa foi recebida aí pela comunidade acadêmica por alguns com um certo receio, no sentido de que a administração pública talvez não tenha condições de fazer isso, acabe superestimando a quantidade de contratações para o ano seguinte, e isso acabe provocando uma distorção nos orçamentos, mas por outro, foi recebido como um instrumento importante de planejamento das contratações públicas, que é realmente a fase mais importante, né, disso que a gente chama de ciclo de logística do setor público, né? Afinal de contas, tudo começa com um bom planejamento. A maioria dos problemas que a administração pública tem é por falha de planejamento, né? Antes da elaboração de um termo de referência, de um projeto básico, vem essa fase de planejamento. E tem se incentivado muito, né, que esse planejamento seja um planejamento real, um planejamento bem feito. Esse plano também de contratações pode auxiliar e muito na questão das compras coletivas por vários órgãos da administração pública, na medida em que você vai ter, então, uma noção dos quantitativos que cada órgão ou entidade pretende adquirir no ano seguinte. Existe um cronograma para isso, né, que é feito dentro do mês de abril, mas então esse plano tem que estar feito dentro do mês de abril de cada ano. Eu preparei até um slide aqui para resumir um pouquinho para vocês o que é esse plano de contratações públicas. Deem uma olhada aqui. Vejam só. O plano, então, ele foi introduzido, né, por uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, a IN número 1, de março de 2018, dentro, então, do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, que é o PGC, né, e sobre a elaboração também do Plano Anual de Contratação de Bens, Serviços, Obras e Soluções de TI no âmbito da Administração Pública Federal. O Plano Anual de Contratações deve informar a quantidade estimada da contratação, informações orçamentárias, prioridade da aquisição, pretensão de renovação, né, de equipamentos principalmente, entre outros itens. A inclusão de itens pressupõe ainda a elaboração de estudo preliminar e do gerenciamento de riscos, incluindo nas situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidade de licitação. Então vejam que é um instrumento importante, é uma ferramenta inovadora, que, se bem utilizada, pode auxiliar muito no planejamento, que é o calcanhar de Aquiles da administração pública, né? É muito comum nós nos depararmos com contratações mal planejadas, feitas muitas vezes no final de exercícios, apenas para executar o orçamento, sem que se tenha a real noção da necessidade e da prioridade daquele determinado gasto público. E com isso, com todos os órgãos, então, entregando esse planejamento a partir do ano que vem, que ele passa a ser obrigatório, você também tem condições de operacionalizar a central de compras para fazer aquisições conjuntas e também para ter uma ideia da quantidade que aquilo vai ser adquirida no total da administração federal e poder traçar uma estratégia de suprimentos eficiente para isso. Essa é a novidade dessa semana, essa instrução normativa do Ministério do Planejamento. O que vocês acham disso? Deixem suas dicas, sugestões, problemas, vamos debater esse assunto aqui nesse canal.